Shalom, querido, shalom. Nós vamos, por esses dias agora, começar mais um tempo, junto com os irmãos, acerca de sexualidade. Nesses últimos meses, eu louvo a Deus por isso. Vários irmãos, quando eu digo irmãos, eu não estou me referindo ao sexo masculino, né? Mas várias pessoas me procuraram pedindo ajuda nessa área. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Louvo a Deus porque até pouco tempo atrás isso era um assunto que não era falado, que não era abordado, né, nas igrejas. E quando era, né, quando era se tratado esse assunto, ele vinha num contexto onde uma pessoa caiu e houve um escândalo, e daí ele vinha já no contexto da correção, no contexto da exposição, né? No contexto, muitas vezes, da humilhação. E isso levou a igreja, num contexto geral, a não se expor, né? Porque já tem a questão de ser algo muito íntimo, né? Difícil de falar, né? Vivemos numa cultura com muitos tabus, apesar de hoje, né, na cultura brasileira, a questão da sexualidade é muito aberta, mas ela é muito aberta de uma forma muito promíscua, muito vulgar. Ela não é aberta com princípios e valores corretos, né? Ela é aberta com uma forma de, de permissões absolutas e absurdas, né? E dentro dessa questão de irmãos me procurarem, eu decidi, né, conversei com irmãos da equipe, e nós decidimos juntos, em Deus, tentar trazer esse socorro. Porque eu tenho visto que tem chegado um tempo onde a igreja, e glória a Deus por isso, está pedindo esse socorro. E a gente, no decorrer dos vídeos, né, não serão vídeos diários, serão vídeos semanais. A gente quer realmente estender a mão, né, estamos orando, buscando uma direção de Deus para fazer devocional por escrito, para estar sempre ali no grupo liberando, né, liberando uma palavra, uma direção, uma equipe de intercessão, porque o desejo do nosso coração é que inicialmente haja um entendimento, e não um entendimento, queridos, como a gente entende mental, mas um entendimento verdadeiro, que conduza a um arrependimento e que conduza a novos caminhos espirituais, novos caminhos emocionais, novas atitudes corpóreas, né? Como eu disse, né, essa é uma questão dentro da igreja ainda com muito tabu. A igreja evangélica, né, assim dizendo, ainda tem um hábito de apontar o pecado, mas não ensinar, não conduzir as pessoas a viverem fora do pecado. E muitas vezes elas, quando se depara com situações de pecado, o que a gente escuta é: você precisa de libertação. Como se tudo, por trás de tudo, fosse somente os demônios. E eu não estou dizendo aqui que não existam demônios que fortalecem, que potencializam, que atuam nessa área. Mas o que eu estou dizendo é que nem tudo é demônio, né? A gente tem que parar de glorificar tanto as trevas. Nós temos poder de decisão. E talvez você me ouvindo isso soe até doído no seu coração, porque você pode dizer assim: não, o meu poder de decisão eu não quero mais essas práticas, né? E no decorrer não sei quanto tempo isso vai durar, mas no decorrer desse tempo a gente quer abordar vários assuntos dentro desse contexto de sexualidade. A minha decisão é não ter essas práticas, mas é algo que me domina. Só que, queridos, no decorrer da caminhada, eu tenho visto isso, e a gente tem entendido, né? Hoje, a igreja muitos líderes têm buscado mais conhecimento, e a gente tem entendido que
que vários caminhos conduzem a práticas erradas dentro da sexualidade. E esses caminhos, eles precisam ser curados para que a pessoa consiga sair disso. Como ministra de libertação, né? Todo mundo que atua na área de libertação ama expulsar um demônio. Mas uma coisa que eu sempre digo a parte menos importante da libertação é a expulsão de demônio. Porque eu posso olhar uma pessoa, expulsar, ver que existe um demônio, conduzindo ela a alguma prática de pecado. E eu posso expulsar esse demônio. E isso não ter efeito. E eu virar as costas, esse demônio voltar com potência maior ainda sobre a vida dessa pessoa. Porque a libertação, de fato, a transformação de fato, ela se dá pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço uma verdade, queridos, quando aquela verdade passa a ser uma verdade em mim, dificilmente eu volto a práticas antigas. Por quê? Porque aquela verdade me transformou. E aqui está uma chave. Então, existem muitos fatores que levam a muitas coisas. E daí hoje também existem muitas questões dentro da igreja, né? E uma das questões igrejas estão levando a essa permissão de que isso não tem problema. Isso é uma questão biológica, né? Então, você se satisfazer da forma que você quiser, não tem problema. A gente tem visto líderes, né, falando para casais, olha, tudo que você fizer dentro de 4 paredes não tem problema. Só que eu quero trazer algo aqui, vamos lá. Você que é solteiro, que tem problema nessa área, seja de quedas, seja de pornografia, de masturbação, você que tem problema solteiro nessa área. Você pratica, ok, é tudo muito bom, ok. Como você fica depois? Você que é casado, que tem essas práticas, ou que tem essa liberalidade dentro do seu casamento, como é que fica depois? Queridos, aonde o Espírito Santo está, aonde ele age, há liberdade. Não tem culpa, não tem acusação, não tem medo. E daí eu sei que vai ter pessoas que vão falar assim, mas o medo vem por causa da cultura que a igreja impõe. Queridos, de verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que o medo vem, esse temor, esse muitas vezes nojo, muitas vezes indignação, ele vem porque o Espírito está ali apontando de que aquilo não é agradável. A Bíblia diz, o Senhor dizendo, né, sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo? Ser santo, isso existe uma confusão, né, de quem não é cristão. Os bonitos acham que são santos, porque eles comparam o ser santo com as imagens, com os santos das outras igrejas. E o ser santo não é isso. O ser santo é ser separado de algo. Então, se eu vivo num mundo de mentira, mas eu decido viver a verdade, eu sou santa nessa área, porque eu decidi viver a verdade, eu decidi ser separada da mentira. Então, o Senhor nos dá uma ordenança, ser santo em quê? Em tudo. Então, quando o Senhor fala ser santo, o Senhor está falando assim, seja separado da cultura deste mundo. Nós precisamos entender, queridos, que o processo de salvação, a salvação ela é uma porta, e essa porta nos conduz a um reino. E dentro desse reino, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu quero salientar isso aqui novamente. Dentro desse reino de Deus, nós estamos aqui no mundo, nós vivemos aqui no mundo, nosso corpo continua sendo matéria, nós continuamos tendo hormônios, glândulas, né? Nós somos seres normais, porém nós saímos deste mundo, deste reino, e entramos em outro. O que tem acontecido conosco? Nós queremos pegar a cultura deste reino e implantar dentro do reino de Deus. Por quê? Porque é mais fácil eu tentar mudar as leis de Deus, do reino dele, do que eu mudar e sair da cultura que eu estou inserida.
Então, a gente vê um histórico, e principalmente, queridos, aqui no Brasil, esses países quentes, existe uma cultura muito promíscua, aonde os homens, e agora até um tempo era a questão do sexo masculino, e hoje as mulheres também, estão sendo levados a um contexto que eu preciso me satisfazer. Então, se a minha satisfação está olhando uma criança, está tudo bem. Se a minha satisfação está com um animal, então está tudo bem. Querido, isso não está tudo bem. Nós fomos feitos, projetados com um propósito. E essa carnalidade, esse domínio dessa cultura tem sido liberado sobre as nossas vidas. E nós temos entrado dentro disso. Mas, na verdade, esse vídeo aqui é para realmente quem está buscando ajuda, porque tem entendido que não quer mais viver isso e não tem conseguido sair, né, dessa questão da sexualidade e vive uma confusão. Por quê? Porque daí, geralmente, hoje, né, a realidade de hoje da igreja é quando as pessoas querem entender algo, elas vão para a internet. E dentro da internet a gente encontra tudo. Né? Tem pastores, por exemplo, que colocam como totalmente ilícito o sexo anal. Né? É totalmente possível. E eu não vou entrar em nenhuma área específica hoje, porque a gente vai ter um tempo junto aí caminhando, aprendendo, né? Aprendendo do Senhor. Mas vira uma confusão, porque a pessoa ela sente uma culpa, que é um gerar um convencimento do espírito a sair de determinadas práticas. Mas aí quando ela vai buscar essa ajuda virtual, ela encontra ministros falando que aquilo que ela está praticando, e eu não estou falando agora só dessa questão de sexo anal, eu estou dizendo em tudo aquilo que foge à verdade de Deus, é lícito. Daí vamos lá pontuar. O que é permitido dentro da questão sexual para o cristão? Daí, porque crente pode, não pode? Voltamos. Dentro do reino de Deus. Porque se você é cristão, mas você vive, né, nessa cultura desse mundo, ok, tudo é permitido para você. Agora, se você é cristão e você quer viver a cultura do reino de Deus, então daí nem tudo é lícito. O que é lícito? O sexo dentro da aliança. Dentro do casamento. Homem, mulher. Assim como Deus fez no princípio. No princípio, Deus formou o homem e a mulher e ordenou, agora vocês dois são um, vão lá e povoem, multipliquem. Como que era esse povoar e se multiplicar? Através da sexualidade. Então, e eu não estou falando aqui, queridos, né, a gente vai ter que ser bem, bem livre para falar aqui, eu não estou falando aqui acerca de lugar, embora sim, tem lugares que não é para o cristão, ok? Mas a minha questão não é essa, eu não estou falando de posturas, de posições, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que o que é livre, aonde Deus habita, onde Deus abençoa, onde Deus está presente, é a relação sexual dentro da aliança. E dentro dessa aliança nem tudo é permitido. Porque, queridos, eu estou vendo hoje em dia, são coisas que eu falo, Deus, aonde nós vamos parar? Por exemplo, há poucos dias atrás eu ouvi relatos de líderes ministeriais que conduzem pessoas, liderados do seu rebanho, das suas ovelhas, para fazerem orgias. Para terem relação sexual em 2, 3 casais juntos. Queridos, não é porque é casado que isso é permitido. Tanto que a Bíblia diz assim, que os dois se tornam um, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6 que se tornam um, 2 se tornam um. E diz que o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa. Qualquer outra prática fora disso está fora da cultura do reino de Deus.
A pornografia é permitida dentro do casamento? Não, não é, queridos, porque você está inserindo outras pessoas dentro desse casamento. Que seja uma pessoa virtual. Queridos, o homem, né? Eu sei que vai ter homens assistindo aí, o homem é extremamente visual. Então, aquilo que ele vê, ele projeta. E daí, muitas vezes, dentro de casamentos, o homem está ali com aquele corpo da mulher, mas o que ele está projetando é aquilo que a mente dele viu, aquilo que os olhos viu, aquilo que a mente está criando. E daí serão pessoas extremamente frustradas. Por quê? Porque elas não vão mais encontrar prazer dentro do casamento. Porque ela vai achar aquilo rotineiro, vai achar aquilo monótono, quando na verdade não é. Queridos, é a bênção do Senhor que enriquece. Para solteiros, o que é permitido? Aguardar o casamento. É isso que é permitido. Mas daí nós vemos, queridos, aqui na minha cidade teve um tempo, né, não sei como é que está hoje, que houve-se uma conversa assim na cidade, no meio cristão, que uma determinada igreja aqui, as jovens da igreja, estavam na prática de sexo anal para não perder a virgindade. Olha o nível de absurdo. Olha o nível de práticas, de ligações que estão sendo feitas. E eu creio que eu estou falando com um povo que quer realmente se livrar disso, sair disso. E não somente sair das práticas, porque o nosso propósito aqui, queridos, no decorrer desse tempo, e eu falo nosso porque não serei só eu ministrando, né? Terão filhos ministeriais aí também ministrando, a Aline, que é companheira, parceira aí da Rede Shema, que também vai estar ministrando. A nossa intenção não é simplesmente que você pare com a prática. Porque o que nós temos visto é exatamente isso, pare de praticar. Se você por dentro tá podre, se você chega na igreja e tem pensamentos pecaminosos, se você tem pensamentos sujos, não tem problema. O importante é que você pare a prática. E esse não é o propósito, queridos. O propósito é que Deus nos conduza nesse tempo ao ponto da mente ser santificada, ao ponto dos pensamentos serem santificados. E aqui nós temos de tudo, né? Nós temos pessoas que estão na prática do pecado, na prática mesmo, né? De acessos de pornografia, de masturbação, de adultério, de questões de sexo com pessoas do mesmo sexo. Nós temos de tudo aqui. E temos aqueles que não estão na prática, mas que estão sendo atacados na mente e no pensamento. Só que, queridos, esses ataques na mente e nos pensamentos, eles vão nos conduzir aqui. Eles nos conduzem a guerras terríveis, né? a sentimentos de não aceitação. Em que sentido? Eu não me sinto aceito porque eu me sinto sujo. E ele me conduz ao pecado, porque muitas pessoas, queridos, isso é muito comum. Ela recebe esse ataque, essa mente contaminada, esses pensamentos impuros, e ela vai lutando, até chegar a um ponto que ela pensa assim, eu não consigo vencer, então vou praticar logo. Vou ceder logo a essa tentação. E as pessoas que vivem esse tipo de ataque de mente, de pensamentos, de sentimentos, de desejos, elas são muito frágeis. Elas têm poucas resistência. Então, um ataque de sedução, existe muita chance dessas pessoas caírem. Então, o nosso desejo é ser uma mão estendida para você que está com problema nessa área. Ok? De ser um acalento, de ser um lugar, e quando eu digo um lugar, não é um lugar físico, né? Mas é de um lugar espiritual, aonde você possa encontrar refúgio, não para continuar praticando, mas um refúgio que vai ser instrumento de Deus e agente de transformação na sua vida. De ser um lugar onde você vai poder se expor e não ser julgado ou condenado. Porque ontem eu até falei com uma filha ministerial que eu, Andréia, a pessoa Andréia,
eu não me assusto. E agora eu tô falando de ovelhas, tá? Não tô falando de líderes não, porque líderes têm coisas que fazem que me dá uma chocada assim, porque você espera que líderes tenham comportamentos diferentes, né? Mas eu não me assusto muito, eu não me escandalizo muito de um filho, de um discípulo, sei lá, chegar e falar assim, olha, eu tô nessa prática de pecado. Isso não me deixa, ai, que horror. Porque geralmente eu quero saber por que você está. O que tem te conduzido a isso? E uma coisa, já uma deixa, eu quero deixar aqui, a gente vai começar semana que vem, hoje é um vídeo de abertura, né? Mas semana que vem a gente vai começar falando sobre caminhos neurais, questões nessa área. Mas uma coisa que eu tenho visto muito nesse tempo é que a ansiedade tem levado à pornografia e à masturbação. Por quê? Porque a ansiedade oprime e os códigos neurais querem prazer. E daí é levado para esse caminho de prazer, para sair daquela dor, daquela ansiedade, daquele abafamento. Mas o contexto hoje não é esse. Então nós queremos ser esse lugar onde você pode ser você, mas para ser transformado. Não pode ser você para permanecer. É ser você para... Eu não quero mais viver isso, eu quero viver uma vida digna. Eu quero viver sem culpa, eu quero viver sem acusação. Sabe? Eles já tive situações por exemplo, de estar em lugares onde houve uma manifestação demoníaca e crentes não querer ir lá, não querer ir lá orar, por medo de ser exposto, porque tinha práticas, né, de pecados. Você imagina o nível de opressão de você não ser livre, de você ter essa acusação o tempo inteiro, porque a acusação sempre é eu vou te expor. E se as pessoas ficarem sabendo? Eu quero compartilhar aqui com vocês, a gente vai ler um texto, mas antes desse texto eu quero compartilhar algo com vocês. Há alguns anos atrás, eu estava estudando acerca de algumas questões dentro da área da sexualidade. E infelizmente eu não lembro o nome e não lembro o nome do grupo, que eu queria muito lembrar disso, queridos, para eu poder ir atrás, sabe? Como estratégia mesmo de transformação. Mas eu encontrei um testemunho de um pastor. Esse pastor havia nascido numa família cristã, ensinado dentro dos princípios. E na sua infância, eu acho que com 4 anos, se eu não estou enganada, isso há anos atrás, né? O irmão mais velho apresentou para ele uma revista pornográfica. Que na época, né, as revistas pornográficas eram o quê? Eram mulheres sensuais, né? Mulheres mostrando seio e tal, que era já um escândalo, né? E isso foi uma porta aberta. E isso que eu quis dizer para vocês quando eu disse eu não me preocupo muito com o pecado. Eu quero saber o porquê que está praticando. Porque se a gente fecha a porta da onde todos os problemas começaram, é automático, as coisas vão mudando. E daí eu já deixo isso para você. Começa a orar. Senhor, o que aconteceu na minha vida ou na minha geração que tem me conduzido a isso? E eu não estou anulando a sua responsabilidade pessoal. Porque depois que a gente diagnostica a raiz do problema, a gente tem que recolher os frutos, arrancar a árvore, né? E daí entra as responsabilidades pessoais também. E ele foi apresentado a isso. Isso abriu a porta, né? Foi o primeiro ponto que abriu a porta na vida dele. E aquilo foi tomando uma dimensão. Esse menino cresceu dentro da igreja. E na sua juventude ele foi fazer seminário para ser pastor. Só que daí nisso ele já estava bem envolvido com a masturbação, ele já estava bem envolvido com a pornografia, com as revistas, né, da época. Daí eu já não sei que tipo de revista ele adquiria, mas ele já estava bem envolvido. E daí dentro do seminário, estudando para ser pastor, ele ia na banca, comprava revista escondido, vinha para dentro do seminário. Só um segundinho, queridos. Vinha para dentro do seminário e
olhava aquelas revistas, se masturbava dentro do seminário, daí ele se arrependia, chorava, rasgava, queimava, pedia perdão, fazia propósito, falava que nunca mais ia fazer, e quando via, estava fazendo de novo. Passou o tempo do seminário, ele começou a orar, falando, Deus, eu preciso casar. Porque ele começou a entender que se ele tivesse uma esposa, ele não viveria esse problema, né? O problema é porque ele era solteiro, ele começou a orar, Senhor, eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso casar. E conheceu uma jovem, né? Teve a direção de Deus, casou com essa jovem, mas o problema continuou. Terminou o seminário, foi consagrado ao pastoreio, assumiu um campo, né, para pastorear, e ainda assim o problema continuou, só que daí continuou mais sério, isso ele contando o testemunho dele, continuou mais sério, porque daí ele usava, muitas vezes, daí já veio a era do computador, né, ele usava muitas vezes, inclusive o computador da igreja, para acessar sites, e daí ele ia lá, o mesmo processo, chorava, se arrependia, e pedia perdão, né, daí perdia compromisso da igreja, perdia compromisso com a esposa, porque estava ali inserido naquela atmosfera. Daí tinha que apagar histórico para tirar os rastros, né, do que tinha feito. Toda aquela problemática de quem... Só um pouquinho. Minha filha mandou mensagem aqui. Toda aquela problemática de quem já viveu isso, né? E daí a esposa descobriu. E daí, homens, eu já quero dizer isso para vocês. Toda mulher, quando ela descobre, para o homem parece estranho, mas quando a mulher descobre que o homem está na masturbação e na pornografia, o sentimento da mulher é o mesmo do adultério. Não tem diferença. Por quê? Porque ela começa a se sentir com baixa estima, ela começa a se culpar por isso, ela começa a achar que ela não é o suficiente. E para ela o meu marido tá com aquelas pessoas. E não vem com essa história de que, eu vi, mas eu tava pensando em você. Isso não convence a mulher, tá? E não deveria convencer nem você, né, meu irmão? Porque você tem a mulher ali, você não precisa disso. Mas amém. E esse homem começou a viver isso, o casamento dele, esse pastor já, né? O casamento dele quase acabou. E ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais a situação, ele não sabia mais o que fazer, porque ele já tinha tentado tudo aquilo que ele conhecia e nada tinha dado resultado, e ele estava se afundando cada vez mais. E daí qual era o problema? Ele não tinha coragem de confessar isso pro pastor dele. Por quê? Porque o que o pastor ia falar? Como que você está à frente do rebanho fazendo isso? Daí o pastor ia tirar a igreja dele. Se tirasse a igreja dele, ia tirar a renda dele de sustentar a casa. Queridos, vocês estão entendendo o tamanho do problema? Talvez para você que é ovelha, você não entenda isso. Porque daí você pensa assim, era só procurar outro serviço, não sei o que. Queridos, ele foi formado para isso, era a única fonte dele. Graças a Deus, hoje a gente vive um tempo onde são poucos os pastores que vivem isso. Mas ainda existe. E a gente tem que ter graça e misericórdia. E um dia esse pastor, ele foi num jantar, em alguma coisa, num almoço, sei lá, só de homens. E que não foi feito por ele, né? E no meio daquilo ali, um homem, um irmão, se levantou para testemunhar e testemunhou praticamente o problema dele, contando, né? Eu fazia isso, eu vivia isso, tarará, tarará, tarará. E eu venci. E eu venci como? Quando eu confessei a minha fragilidade e me expus a minha alma. E daí isso virou uma chave na alma dele. E ele falou, Deus, realmente eu já fiz de tudo, mas a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, quando eu peço perdão, eu sou perdoado. Quando eu confesso um ao outro, eu sou curado.
Só que daí, queridos, a gente pensa que é assim, olha, eu vou confessar uma vez, eu vou falar uma vez, está resolvido. Não é bem assim o negócio. Na teoria até deveria ser, mas na prática a gente vê que não é bem assim. E daí esse pastor começou a orar. Senhor, para quem que eu vou confessar? Me envia socorro. Eu não sei o que fazer, mas eu preciso falar disso aqui, eu preciso expor isso aqui. E um dia ele estava no gabinete pastoral e chegou um jovem da igreja. Pediu um gabinete, né? Pastor. Chegou esse jovem para pedir conselho e o jovem confessou que tinha problema com pornografia e masturbação. O pastor falou para ele, fecha a porta, tranca a porta que eu preciso falar com você. E daí o pastor confessou para ele, eu também tenho esse problema, e barará, barará, mas eu entendi que confessar, e nós vamos caminhar juntos. A partir de agora nós vamos caminhar juntos. E quando você cair, você vai me procurar, nós vamos conversar, nós vamos ver esse problema à luz das escrituras, nós vamos orar. E a mesma coisa eu. E os dois, queridos, foram libertos. Então, existe um caminho mais excelente, amém? E nós queremos ser esse caminho para você. Onde você pode realmente se abrir, né? E ele, depois nesse testemunho, ele reconhece que a porta de abertura dele foi essa revista lá quando ele tinha 4 anos de idade. Eu já atendi mulheres que a porta de abertura é porque ela dormia na cama dos pais. E ela pequenininha, 2 aninhos, ela lembrava dos sons, ela lembrava do movimento, ela na cama. Então, queridos, nós não temos ideia, e eu não estou falando isso aqui para você acusar os seus pais. Eu estou dizendo que nós não temos ideia das portas, porque a gente pensa que essas portas são coisas muito grandes. E às vezes não são. Às vezes são coisas pequenas, que geraram grandes problemas. Quem assistiu aquele videozinho que eu falei sobre maldição hereditária, que você abre a porta e o lixo cai em você, um que eu gravei recente agora, vai entender isso. Às vezes tem uma dinâmica toda no geracional e uma coisinha pequena abre uma porta para sobrevir sobre nós um amontoado de lixo. E nós não sabemos como fazer. E daí qual a questão? Os olhos são as janelas da alma, então eu vou alimentando a minha alma disso, e daí eu vou contaminando a minha alma com todas aquelas visões, com todos aqueles sentimentos. E o meu corpo aprende a buscar os meus neurônios, eles aprendem a buscar esse caminho de satisfação, e ele vira um vício. Hoje já é comprovado cientificamente que a masturbação, a pornografia, o açúcar é tão pesado no vício como a cocaína. Então o problema é mais profundo do que somente eu chegar para você e falar assim, você precisa de libertação. Na verdade, você precisa de mudança de caminho. E é muito difícil mudar de caminho sozinho. E nós estamos aqui para te ajudar. Mas a primeira coisa que você precisa entender é qual a cultura que você tem vivido. Querido, você está com um problema, busque a palavra. Sabe, às vezes nós buscamos líderes que vão satisfazer aquilo que já está dentro de nós. Então eu tenho um desejo lascivo, eu vou buscar uma voz de líder que concorde com esse desejo, porque assim eu continuo praticando sem culpa, porque afinal de contas o líder tal também pratica. E nós precisamos encontrar todas as nossas fontes no Senhor, inclusive as nossas fontes de prazer, inclusive dentro do casamento. O Senhor tem que ser o centro, o Senhor tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor tem que ser o primeiro. E isso, queridos, não é um Deus mau que está nos proibindo de ter prazeres. Isso é um Deus que nos ama e sabe as consequências do que essas coisas trarão sobre a nossa vida e sobre a nossa geração. E essas leis, elas vêm para nos proteger, para nos dar vida e saúde. A Bíblia diz isso, que os mandamentos do Senhor são vida e saúde. Então o Senhor quer nos dar vida e saúde. E daí, para ter vida e saúde, eu preciso estar inserido dentro dessa cultura do reino de Deus. E na cultura do reino de Deus, não tem muitas vozes. Pode até ser, por exemplo, né? Quem me acompanha sabe que eu atuo dentro das festas, então pode até ser que eu atue e você não. A gente pode até ter algumas divergências, mas a base, os fundamentos serão os mesmos. Porque a cultura do reino de Deus é uma só.
E a lei do Senhor, ela é uma só, ela não tem outra. É uma só. Em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Queridos, quantas vezes nós oramos e ficamos assim: Deus, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? E a gente fica procurando, esperando grandes coisas. Mas esse texto deixa muito claro a vontade de Deus para todos nós. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede separados da cultura deste mundo. Né? Jesus disse assim, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livre eles do mal. Livre eles desse lugar que causa mal a eles. Né? Então, a gente vai viver aqui, mas nós precisamos viver aqui, com a mente e com tudo aquilo que somos lá nele. Que vos abstenhais da prostituição, não pratiquem a prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Olha isso, queridos, que cada um de vós saiba possuir. Esse possuir não é no contexto sexual, é ter domínio, é governar, é ser dono. Eu sou dona do meu corpo, em santificação e honra. As vontades do meu corpo, elas não me dominam. Eu domino sobre elas. E por que eu tenho força para dominar sobre elas? Não é porque eu sou melhor ou porque eu sou maior. Eu tenho força para dominar sobre elas porque aquilo que rege em mim é o que está no Senhor. Daí você pode falar assim, pastora, profeta, mas não fala isso porque eu também sou crente. Sim, queridos, mas eu não tô questionando a sua integridade como cristão. O que eu estou colocando é qual é a cultura que você está vivendo. Porque se você tem uma vida de oração, uma vida de prática, uma vida com Deus mesmo, porém na sua mente você pensa assim, mas Deus não pode ser tão ruim que não quer a minha felicidade. Queridos, Deus quer a sua felicidade. Mas a nossa fonte não é aqui. E isso que nós precisamos entender. Porque a Bíblia diz que tudo que é daqui é momentâneo e passageiro. E o Senhor quer para mim e para você aquilo que é eterno. Não é somente aquilo que vamos viver na eternidade. É aquilo que nós vivemos aqui e que vai derramar para a eternidade. Vai ser uma continuidade na eternidade. Então, tudo que é daqui é momentâneo. Essa natureza aqui, carnal, ela é momentânea. Esse nível de prazer é momentâneo. Eu preciso buscar aquilo que é eterno. Que me dá satisfação sem culpa. Que me dá satisfação sem medo. Queridos, a gente viu aí, né? Agora, a gente já volta aqui para a leitura, aquela polêmica, né? Da pastora Baby com a Ivete, que tomou a questão do carnaval. E quem viu aquele vídeo, vê no olhar da Ivete o pavor quando a pastora fala, né? Sobre o Apocalipse. E é exatamente essa uma realidade. Só que o problema é que essa realidade está sendo dentro da igreja. Pessoas que estão com medo. Porque será que eu sou salvo ou não? Queridos, se você está no reino de Deus, não tem como você... Se a sua cultura, se aquilo que te rege é o governo do eterno, não tem como você não ser salvo. Mas por que nós estamos com tantas incertezas? Porque nós temos vivido uma vida muito misturada. Então, eu creio na Bíblia para aquilo que me convém. Aquilo que não me convém, eu vou procurar respaldo em outras pessoas para satisfazer a minha necessidade. Vocês estão conseguindo me entender? Então vamos voltar lá, olha, que vocês saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que o corpo de vocês seja um corpo de honra. De honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios. Que o desejo do seu corpo não seja como da cultura desse mundo, como os gentios que não conhecem a Deus. Queridos, olha isso. Que você consiga possuir o seu corpo em santificação e honra, não como os lascivos gentios. Que não haja em você isso. Por que não é para vir em você isso? Porque você saiu já desse reino. Então hoje o reino que você vive, a lascívia, esses desejos carnais, e daí eu volto a dizer, eu não estou falando do sexo dentro da aliança do casamento, porque o sexo dentro da aliança do casamento está inserido dentro do reino de Deus. Ele não pode me dominar.
não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Que nessa matéria que não haja ofensa nem defraudação. E nós estamos vendo muita defraudação, queridos, no nosso meio. Líderes defraudando. E não somente defraudando aqueles que estão perto, como eu falei dessa questão de orgias, mas líderes que defraudam no ensino, que sabem que aquilo está errado. Queridos, a Bíblia está aqui para todos. Hoje, a gente tem acesso a olhar os originais do que a palavra realmente diz. Entende? Então, são líderes que conhecem e ainda assim desejam andar na obstinação do seu coração. E eles defraudam um povo. Esses dias eu não lembro exatamente o que foi que eu vi, mas foi um texto, um contexto aí desses líderes da satisfação pessoal, né? Que tem sido muito pregado. E eu falei assim, a minha preocupação não é o que ele prega, eu quero saber como é que ele vai prestar conta de todas essas vidas que estão ouvindo e seguindo nesse caminho. Vai ter uma prestação de contas, queridos. Entenda isso. Então, que não defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Entenda isso, o Senhor é contra isso. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o vingador. Queridos, vai ter uma cobrança acerca disso. Não pense que as nossas práticas, e eu volto a dizer, eu não me escandalizo, porque para mim consequências de pecado são diferentes, mas todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado é pecado. As consequências dele são diferentes, mas pecado é pecado. Então, o Senhor claramente é o vingador, mas aqui, nesse texto, especificamente, está falando sobre a questão sexual. Porque a palavra prostituição aqui, que a gente leu lá no começo, é porneia. E essa palavra não é a palavra da prostituição do sexo comprado. É a palavra que está ligada, eu vou ler aqui para vocês, ó, porneia, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciado, adoração a ídolos, impureza, que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos a ídolos. Porneia está relacionada a tudo isso. Então, é amplo. O Senhor, nesse texto, está falando claramente sobre que ele é o vingador dessas questões sexuais. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito. Queridos, talvez você tenha sido como esse pastor que por muito tempo encontrou socorro. Eu espero que nesse tempo que a gente vai passar junto, você realmente encontre o socorro. Mas não pense que você também não vai encontrar confronto. Porque nós precisamos ter domínio. Ok? Nós precisamos nos posicionar a isso. Se eu não estou tendo domínio acerca do meu corpo, como diz esse texto, de dominar sobre o meu corpo com santificação e honra, se eu não estou conseguindo ter esse domínio, eu tenho que saber por que eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Por que eu digo que amo a Deus e não consigo permitir que Deus me complete? Que Deus realmente me governe? O que está acontecendo? Nós estamos aqui para ajudar, para que você saia disso, para que você saia da cultura desse reino natural, desse reino maligno, desse reino carnal, e entre realmente na cultura do reino de Deus, aonde a santificação é um prazer, aonde a santificação não me deixará falta de nada, aonde a santificação não deixará em mim espaços vazios, aonde a santificação vai me completar. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Ser santo é bom. Viver a santidade de Deus é bom. Não existe, sabe? Porque todo prazer sexual é quantos segundos? Por mais que você fique tempo ali, mas o auge do prazer são segundos. Não existe prazer maior do que você viver sem acusação e sem culpa diante de Deus. A lei do Senhor é boa.
ela é boa, ela é um escudo de proteção. Ela me protege da carnalidade. Hoje a gente vê a ciência colocando um monte de doenças que tudo isso traz, né? Hoje a ciência já está batendo na pornografia. E eu não estou dizendo isso que a ciência está comprovando isso, porque nós como cristãos não precisamos que a ciência comprove nada, né? Nós cremos naquilo que estamos falando. Mas para quem precisa, está aí, várias comprovações. E a santificação é um lugar de descanso, aonde eu vivo sem culpa, aonde eu vivo sem temor, aonde eu vivo livre de todas essas questões. Que esse tempo, querido, seja um tempo precioso, que seja um tempo grandioso na sua vida, né? Que seja um tempo onde você realmente decida se expor, decida pedir ajuda, decida por esse caminho de mudança. Não é fácil, não é simples, não pense que você vai ser mudado assim de uma hora para outra, mas tenha convicção de que o Deus que começou essa boa obra, ele é fiel para concluir. Que o Senhor seja sobre a sua vida, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja de uma forma tremenda e abundante sobre você, te levando a esse convencimento. Ele é o nosso conforto, ele é o nosso consolo, é ele que nos orienta, e que ele esteja aí com você, te dando força, coragem, determinação, que você saia de toda a estrutura de medo e de vergonha. Eu tinha uma frase quando eu atuava bastante nos encontros com Deus, que eu falava sempre assim: eu prefiro ficar endemoniada e todo mundo ver que tinha um demônio em mim, do que ficar com uma aparência de santidade e todo mundo espiritual saber que eu estou endemoniada. Então é melhor que você seja verdadeiro, né? Que o Senhor envie para você socorro, pessoas que vão te ouvir, que vão te ajudar, e que essa seja uma caminhada de libertação, de liberação, de santificação e honra. Que seja um tempo extraordinário na presença do Senhor, seja um tempo de mudança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Toda semana a gente vai estar junto, amém? Em nome de Jesus.